Em nome de Jesus. Dani, você prega Jesus, mas está virando o Buda. Sua bunda. Que eu estou virando o Buda. Começou. Gente linda do meu coração, a paz. Eu quero ler com vocês o Herbert, eu tô brincando, viu? O Herbert, vamos lá junto comigo, 2 Reis, capítulo 13. Eu quero falar com vocês sobre um tema que ele é essencial para a vida de qualquer cristão. Essencial. Eu separei aqui o paintbrush porque eu quero fazer uma figura mental para vocês guardarem isso para sempre na cabeça de vocês. A questão do destino. Destino. Eu creio que existe destino. O problema é nós chegarmos num acordo do que é destino. Muitas pessoas creem que o destino é algo imutável, que é alguma força da natureza. Quem assiste, por exemplo, Dark, o destino é o tempo. O tempo decide todas as coisas. Então fica assim, vários nomes, várias tentativas. Nervosa. Voltou. Várias tentativas de dar o nome para algo que na verdade existe um nome só que chama Deus. É o Senhor nosso Deus. Eu creio que Deus ele tem um plano. Eu vou chamar de destino esse plano dele. Só que por desobediência nem todos vivem o plano excelente que Deus tem para eles. Então presta atenção. Eu vou desenhar aqui como é que eu creio, tá? Como é que eu, Dani, creio. Infelizmente quem está no Instagram não tem como ver os desenhos, mas o que eu creio que é o seguinte. Eu creio que eu estou aqui, Dani está aqui, e existe um caminho. Esse caminho, ele é o caminho que Deus preparou para mim. Eu gosto de dar o nome para esse caminho de caminho excelente. Caminho excelente é o plano que Deus tem para mim. Se eu andar em obediência e se eu viver uma vida íntima com Jesus, eu vou andar nesse caminho excelente. Eu creio que esse caminho pode ser o que você queira chamar de destino, mas ele não é fixo, tá? Você, por desobediência, pode tomar outros atalhos que não vão te levar para o centro da vontade de Deus. Eu vou colocar aqui Deus. Aqui você vai chegar em uma barreira, aqui você vai chegar, isso tudo é desobediência. Então, o que eu creio como destino? Eu creio que existe um plano de Deus, que é que você ande neste caminho excelente, e que toda desobediência que você comete, seja por desejo da carne, seja por ignorância da palavra de Deus, ou seja por não ouvir a voz de Deus, ou seja por não orar, buscar, enfim, por qualquer motivo, você se desvia deste caminho excelente, você está saindo do que Deus desejaria que fosse o destino o excelente para você. A palavra destino ela tem dois significados: destino no sentido figurado ou destino no sentido de viagem. Você tem um destino para ir. Então Deus ele tem um destino para você, que é o caminho excelente. Esse caminho é diferente, cada um tem o seu. Existe existe uma pegada geral que é santidade é para todos, bondade é para todos, amor é para todos. Então tem algumas figuras que são para todos, o plano de Deus geral. Mas o caminho excelente é individual. Muito difícil alguém vai te dizer qual é o seu caminho excelente. Porque o caminho excelente, ele é descoberto conforme você caminha. É como se fosse uma estrada, imagina uma estrada escura, que você não sabe para onde ela vai, tá tudo escuro. E você tem uma lanterna, essa lanterna ilumina só ali uns 2 metros na sua frente. Essa lanterna é o chamado hoje. Hoje eu sei por onde eu tô indo, mas amanhã eu não sei. Agora, acima de tudo isso, eu tenho um descanso que é como se fosse uma voz no GPS dizendo, siga em frente, que é a voz de Deus no seu coração, através do Espírito Santo. Eu gostei de uma vez que eu estava indo pregar em São Paulo e eu estava muito triste. Tinha brigado com a Elinéia, estava com as contas a pagar, situação complicada, pressão alta. E eu comecei a chorar dentro do carro, falando, Senhor, o que eu faço da minha vida? Jesus, me ajuda. E aí de repente saiu a voz da mulher do Google do carro, siga em frente. Comecei a chorar e falei, Senhor, eu vou seguir em frente. Tô brincando, essa história não aconteceu, mas é uma piadinha boa. Então o caminho excelente, ele só é descoberto através de 2 grandes verdades. Primeira grande verdade para que você ande no caminho excelente: santidade. Sem santidade
não tem compromisso nenhum de Deus para guiar você no caminho excelente. Se você não anda em santidade, você não vai colher as bênçãos. Bênção não é resultado de algum ritual. Vou dizimar e vou ser abençoado. Vou fazer campanha e vou ser abençoado. Deus não é comprado. Bênção é resultado de vida santa. Anda em santidade, brota o fruto. Anda em santidade, brota o ministério. Anda em santidade, brota o caminho excelente. Deus te guia, ainda que Ele feche portas. Senhor, mas eu queria tanto aquilo. Meu filho, a partir do momento que você entregou a vida pra mim, eu sei o melhor pra você. Aquela porta não era pra você ter entrado. Vai por aqui. E você vai se dar bem. Aí você vai às vezes com um bico, mas eu não queria. E aí você começa a ver, nossa, não é que tá melhor esse negócio? Meu Deus, não é que Deus sabia mesmo? Então o caminho excelente, ele primeiro necessita de santidade. E segundo, é aqui que tá o que tá faltando em muito crente. Porque eu tô vendo feliz uma igreja santa sendo levantada. Hoje, antes a divisão era ímpio e salvo. Hoje é ímpio, salvo e salvo que anda em santidade. Porque tem hoje uns salvos que estão na igreja, conhecem Jesus, mas são carnais. Eles precisam ser corrigidos. Eles estão como filhos pródigos, filhos desviados dentro da igreja. Então, mas eu tô feliz porque o corona, ele veio. Se você acha que é instrumento de Deus, se não é, se é do homem, se não é, não importa. Eu creio que Deus, ele aproveita todo tipo de situação para transformar em bênção. Até um coronavírus. Então essa situação do corona teve uma... Não entenda mal quando eu falar lado bom, porque é uma doença horrorosa. Mas teve um lado bom que foi as pessoas, elas se voltaram a Deus. Elas foram forçadas a se voltar a Deus. E por se voltar a Deus, tem um povo santo surgindo. Eu tô feliz em ver pessoas servindo a Deus de verdade. Só que aí elas estão falhando nesse segundo ponto para viver o caminho excelente. Que o caminho excelente, o segundo ponto é a perseverança. Eita, que aqui que tá o X da questão de hoje. Eu tenho uma historinha que aconteceu comigo, eu já contei. Pode ser que você já saiba, pode ser que você não aguenta mais ouvir essa história. E eu não me importo muito porque tem sempre gente nova chegando. Eu estava um dia... Só uma pergunta que a moça fez aqui que eu acho bom. A Giza perguntou o que é andar em santidade. E a Cláudia também. Santidade, a palavra santidade significa separação. Ok? Santo, separado. Santidade, separação. Vou te dar um exemplo do que é santidade. Um espelho de prata. Um espelho de prata, antigamente, ele era feito de prata pura. Hoje é o vidro com uma lâmina de prata atrás, é mais modernizado. Mas antes eles faziam o quê? Pegavam minério de prata e eles colocavam fogo. E aquele fogo fazia as impurezas brotarem. E o ourives ia lá e retirava as impurezas. Aí ele colocava mais fogo. Aí mais impurezas brotavam. Aí ele tirava mais aqueles grãozinhos. Aí ele colocava um pouquinho mais de fogo. Aí mais impureza brotava. Quando que o ourives parava? Quando ele olhava para aquela prata derretida e ela estava tão pura que ela refletia o rosto dele. Então santidade é uma purificação que Jesus realiza em nós para que nós tenhamos o caráter de Cristo manifestado em nós. O nome do caráter de Cristo manifestado em nós é fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo. E os dons do Espírito é o poder de Cristo, tá? São duas coisas que a gente conversa outro dia. Mas a santidade então é o seguinte: quanto mais perto de Jesus eu tô, mais eu percebo o que é pecado e o que é errado, mais Deus me ensina a me parecer com Ele. Então assim, eu conhecia Jesus, eu praticamente nasci na igreja. Então eu tô desde pequenininho ouvindo o evangelho, mas hoje eu tenho uma intimidade com Deus muito maior. Como que eu adquiri essa santidade? Conhecimento da palavra, fuga do pecado, andar com gente que soma, prestar atenção no que eu ouço, no que eu vejo, no que eu ouço, no que eu falo. Sabe, santidade, então, na verdade, é uma purificação. É cada dia mais que eu caminho com Jesus, eu fico mais parecido com Ele. A Eli, quando casou comigo, ela tá muito mais parecida comigo hoje do que quando a gente casou. E eu tô muito mais parecido com ela. O casal, eles vão... É como se fossem dois extremos que eles vão se aproximando. E aí muitas coisas ficam parecidas. Isso é sinal de convivência. Com Jesus é assim. Aquele cara que conheceu Jesus hoje, ele não é tão parecido com Jesus como ele será daqui a um mês, caso ele permaneça em santidade. Porque tem gente que desiste, né? Hoje eu estou falando muito sobre perseverança, porque aquele que anda com Jesus, naturalmente se parece com ele. Então você começa a ter reações que você nunca imaginou que você teria. Você começa a
fugir de coisas que você achava o máximo. E que olha que interessante, santidade é tão incrível que a santidade te faz dizer não até para aquilo que você quer. A sua carne grita, você tava viciado naquilo, viciada, você gostava daquilo, mas você quer tanto ficar com Jesus, o amor constrange tanto que você fala, prefiro o dano de não fazer o que eu quero, mas o prazer de continuar na presença do meu Jesus. A presença de Jesus não tem preço. Vale a pena qualquer preço para permanecer na presença. É uma delícia, cara. É uma delícia. E é interessante que é como andar de bicicleta. A bicicleta, quando você começa a andar, aquela saída da inércia, você faz uma força desgraçada para sair. Aí depois que você está em velocidade, para manter aquela inércia é muito mais fácil. Então eu creio que o começo da caminhada cristã é muito mais difícil. Hoje para mim, andar com Jesus é muito mais fácil do que na minha adolescência. Muito mais. Porque o tanto que eu conheço a Jesus hoje me dá prazer em fugir do pecado. Sabe? Eu tenho prazer de andar com Jesus, é muito mais fácil. Os textos me trazem paz, as lembranças me trazem perseverança, as experiências fazem a minha fé continuar acesa, o conhecimento da palavra me dá base para falar, para descansar. O mundo dá as notícias ruins, mas aí vem, não é isso que a Bíblia diz. O Senhor diz isso, e aí dá descanso. Então quanto mais você anda com Jesus, fica mais fácil você continuar andando com Ele, sabe? Então isso é santidade. Agora vem aqui o foco do texto de hoje: perseverança. Uma vez eu estava com a Eli num retiro, e na hora do almoço eles foram servir doce, e era um doce, eu não me lembro exatamente se era doce de leite ou era goiabada de sobremesa, eu não me lembro, eu sei que eu não gostava, era algum doce que eu não gostava. Aí eu falei, cara, vontade de comer um doce, mas não quero esse, né? E eu saí para dar uma volta, era um sítio bonito, e eu gosto muito de mato, sempre que eu posso estou no meio do mato. Eu acho que na vida passada eu era uma vaca, mentira, não existe vida passada, ok? É uma vida só, Hebreus 9 é claro quanto a isso. E aí eu fui procurar, andar no meio, ver uma coisa lá. De repente eu cheguei atrás assim do sítio, atrás do morro lá, e tinha uma jabuticabeira. Eu quase caí pra trás, falei, jabuticaba, eu amo jabuticaba. Jabuticaba parece que você morde a jabuticaba e engole, parece que você tá engolindo ranho, você já viu? Que nojo. Aí eu peguei... falei assim, cara, vou comer jabuticaba. Só que daí eu olhei, não tinha jabuticaba. Falei, que raiva! Que jabuticaba que não tem jabuticaba? Pra que você presta então, jabuticaba? Quase que eu amaldiçoei, igual Jesus amaldiçoou a figueira. Que é muito significativo, outro dia a gente fala sobre essa figueira. Aí eu falei, não, vou ver aqui, tem outra jabuticabeira. Gente, eu olhei, umas 15 jabuticabeiras, sério. Era uma fila de jabuticabeira. Não tinha nenhuma jabuticaba. Tava tudo, sabe quando tá tudo murchinho? Parece a bochecha do Fofão? Tudo murchinha. Eu falei, mas que porcaria, ninguém regou essas plantas tudo seca, velho. Aí quando eu tava voltando triste, aí eu encontrei duas crianças, duas filhas de uma irmã amada minha dele, a Nelma. E aí as duas crianças falaram, tio Dani, o que você tá fazendo? Primeiro que já deu ódio de me chamar de tio. Eu falei, minha filha, tio é a tua fusta, eu tô na flor da idade. Eu só não briguei porque eu tava com dor nas costas, sabe, no ciático. Aí eu falei, não, acho que ela tem razão, acho que eu tô tio mesmo. Aí ela virou e falou assim, tio, você tá indo aonde? Eu falei, eu vim procurar jabuticaba, mas não tem. Aí ela falou, mas tem mais árvore lá pra frente. Eu falei, minha filha, eu já olhei umas 15. Não aguento mais ficar procurando jabuticaba. Ela falou, mas vamos só até ali. Aí eu pensei, vai que é Deus falando com essa criança, né? Falei, então vamos. Quando a gente voltou e passou assim, tipo uns 50 metros de alguns arbustos, chegamos em outra fila de jabuticabeira. Lotadas de jabuticaba. Eu comi tanta jabuticaba que eu tive diarreia de jabuticabas. E eu falei, meu Deus do céu, se não fosse eu ter ouvido a voz daquela criança que disse pra mim, tio, vai mais um pouquinho, anda mais um pouquinho, eu não teria chegado lá. Então, aquela lição daquelas meninas, elas me ensinaram quando eu acho que eu tô no meu limite de estresse, de raiva, de canseira, e eu falo, Senhor, chega, pra mim deu. Eu lembro da voz delas. Eu lembro como se Deus falasse assim pra mim, Dani, anda mais um pouquinho. Anda só mais um pouquinho. O milagre tá logo ali. Se eu tivesse desistido de orar e pedir uma esposa um dia antes de conhecer Linéia, eu não tinha conhecido Linéia. Um dia antes. Eu esperei mais de 2 anos pra encontrar essa cabrita loira aqui. Só 2 anos? Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Sem nem sair pra dar um selinho. Nada. Segurando a onda. Tinha dia que eu tava com tanto hormônio, testosterona na cabeça, que eu mordi o volante de raiva. Eu dava cabeçada no volante pra não pensar em besteira. Se eu cuspisse no chão, tinha tanto hormônio na saliva que cresceria um pé de morango.
Era desesperador. Mas, ó, permanece, persiste, insiste. Vamos, que a bênção é logo ali. E a bênção sempre chega. O Senhor sempre responde. No caminho excelente, o fruto brota na hora certa. Meu Deus do céu. Mas é necessária a perseverança. O que eu posso garantir para você? Que você, se você desistir, você não encontra a bênção. Isso é garantido. Se você persistir, eu não sei quando vai acontecer. Então eu não sei quando Deus vai responder a sua persistência. Mas o que eu posso garantir é que se você desistir, já não vai ter resposta mesmo. Desistir é o fim. Eu quero mostrar para vocês isso na Bíblia. Que interessante como Deus, ele reage com quem desiste. Quem desiste não chega aonde deveria chegar. Então o caminho de Deus, o caminho excelente que Deus tem para você vivê-lo, 2. Santidade e perseverança. Santidade e perseverança. Os dois remos do mesmo barquinho. Se você quer caminhar em direção a Jesus, é santidade de um lado, perseverança do outro. E bora. Ai, mas o pastor da minha igreja disse pra mim, vem pra Jesus que acabaram-se todos os seus problemas. A fuça dele. Você vai vir pra Jesus, você vai ser perseguido pela sua família. Você vai ser perseguido pelos seus amigos. Você vai ser tentado pelo diabo. Você vai ser provocado pelos filhos do capeta, transformados em seres humanos, e você será provado pelo Senhor. A maioria das situações de perseverança é prova de Deus. Sabe por quê? Quando você vai numa academia, você vai lá fazer o exercício, você está fazendo supino, você vai levantar o peso. Se você não fizer peso, se você não fizer a força, as suas fibras musculares do seu peitoral, elas não vão se romper. Você tem que fazer força, o movimento correto, uma força, né? Não precisa botar muito peso para não lesionar o seu tendão, o suficiente ali, para você fazer força, tensionar a sua fibra muscular, as fibras vão romper, aí você vai chegar em casa, você vai comer ali uma proteína, né? Um ovo, um whey protein, uma albumina, BCAA, qualquer coisa do tipo. Você vai comer, aí o seu corpo vai restaurar, né? Vai refazer aquela fibra muscular, só que ele vai restaurar ela um pouquinho mais forte do que antes. Então nisso você vai ganhando musculatura. A musculatura é um resultado de quebra no estresse, quebra na luta, para que você seja fortalecido. Então, na verdade, a aprovação da parte de Deus, ela gera em nós perseverança. E essa perseverança gerada pela prova nos dá autoridade e experiência. E maturidade. Autoridade, experiência e maturidade. Ninguém, depois de passar pelo processo da perseverança, da aprovação do que é de Deus, permanece o mesmo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Você sai muito melhor. Vou dar um exemplo sobre isso. Um exemplo disso. A primeira vez que eu conheci Eli, eu já comecei a ficar com borboletas no estômago, aquela coisa toda, né? E aí ele marcou de vir me ver. Ela pegou um ônibus, né? Ônibus não, avião. Aí no dia que ela iria vir me ver, perdeu o avião. Aí ela, eu perdi o avião. Eu falei, ai meu Deus, você perdeu o avião. Aí já vem aquele primeiro pensamento, será que Deus está impedindo porque não é da vontade dele? Como que eu sei? Como que eu sei? Isso tudo é introdução da palavra, hein? Nem entrei na Bíblia ainda. Como que eu sei se eu devo persistir ou desistir? Primeiro sinal claro. O teu coração morre de tristeza naquilo que você está vivendo. Quando a Elinéia, ela perdeu o voo, eu fiquei triste. Mas aquela tristeza não foi uma tristeza de morte. Diferente de quando, por exemplo, a gente casou e eu tinha que ir trabalhar, eu sei de toda a minha necessidade de prover sobre a minha casa, de ser um homem que trabalha, de ser um homem que traz sustento, Deus me dá trabalho, eu sei disso. Mas nesse caso especial, eu estava indo para a Volkswagen, eu sou muito grato a esse tempo que eu tive lá, muito grato, mas eu ia muito triste trabalhar. Não era uma tristeza de luta, como era, por exemplo, a luta da Eli ter perdido o avião. A Eli perdeu o avião, me deixou triste, mas aquela luta e aquela tristeza não era uma tristeza de morte, era uma tristeza de incentivo. Aquilo lá me fez ter certeza que eu falei, não. Eu vou pegar o avião e eu vou ver essa mulher, porque eu quero essa loirinha para dormir de conchinha comigo. E deixa eu falar só uma coisa aqui em parênteses. Dormir de conchinha é horrível. O braço, ela deita em cima do braço, sabe? O braço fica mole, assim, ó. Fica tipo braço de gente morta. Tampa a circulação, parece gangrena.
E fora o cabelo na cara, que você não consegue respirar. Esse dia eu fui dormir de conchinha com ela, eu sonhei que tinha um fantasma de lençol na minha cara. Era o cabelo dela. Então, mas daí, o perder o voo, tristeza. Mas era uma tristeza que eu sabia que eu ia vencer na perseverança. Eu sabia. Falei, essa tristeza não vai me matar, não vai me parar. Vou pra cima. Agora, o trabalho não. O trabalho eu ia, e cada vez que eu ia eu tava mais morto. Cada vez que eu ia eu tava mais triste. Eu tava quase depressivo, cara. Então é interessante que você perseverar naquilo que, ainda que com lutas, te faz crescer, é uma coisa. Agora, você perseverar naquilo que te traz tristeza de morte, aí é um sinal de Deus para você repensar a sua caminhada. Então, na verdade, a perseverança da parte de Deus não é para você insistir nas pérolas aos porcos. Não é insistir naquilo que está te matando. Deus não quer que você fique dando soco em faca. Você não vai fazer nada com a faca, você vai arrebentar a tua mão. Aí o Kalel pergunta, como ter certeza? Querido, sinto muito, não tem como. Não tem como ter certeza. É individual, é um entendimento individual. O que eu posso te dizer? Nunca que Deus vai te dar um caminho de pecado para você tomar essa decisão. Ai, estou sentindo algo estranho por aquela irmã da igreja. Acho que é de Deus, porque eu estou sentindo paz. Aí você vai ver, a irmã é casada. Mas você é um javali, você é um ridículo. Como que você vai insistir em algo que é pecado? Não faz sentido. Então, se é pecado, você já sai. Se é algo que está te matando, você também sai. Agora, se é algo que tem lutas, pode ser Deus. Pode ser de Deus. Nem tudo que é de Deus é sem lutas. Na verdade, quase nada. Tirando salvação, o reino de Deus, de acordo com João Batista, é tomado à força. Salvação é pela graça, mas a manutenção da salvação, a obtenção das bênçãos envolve esforço. Buscar a Deus envolve... Ou você acha que eu estou sentado no sofá e Deus vem no meu ouvido e fala: filho, hora de estudar a Bíblia. Aí eu falo, sim, meu pai. Aí eu vou. Não, velho. Às vezes eu falo, eu quero assistir Dark. Eu quero jogar videogame. Eu quero comer pizza. E aí eu falo, não, preciso buscar Deus. Preciso buscar Deus. Então demanda ali um esforço pessoal. Puxa vida, hoje tem ao vivo. Preciso sentar e perceber a palavra. Deus não vai chegar pra mim e falar, vai lá, que hoje é dia de ao vivo, e já vem um negócio na minha cabeça. Não, tem que ter perseverança para obter o que é o caminho excelente de Deus para nós. Agora, quando você tá igual Paulo, Jesus fala para Paulo, Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões é um garfo de 3 pontas assim, que você pega feno. Ele pegava o feno e jogava pro boi. Come boi, come aí. Isso é o aguilhão. E aí ele fala assim, recalcitar contra o aguilhão é como você dar chute no aguilhão. Você tá lutando contra o aguilhão. Se você der chute contra o aguilhão, você vai furar o pé e não vai resolver problema nenhum. Então é uma figura de lutar contra aquilo que Deus não tem pra você. E Deus, ele dificilmente, eu não tô dizendo que é impossível, mas dificilmente ele vai chegar no seu ouvido e vai falar assim, não faz isso. Não é pra você fazer isso. Muito difícil. Ouvir a voz de Deus é possível? Sim, mas é raro. Primeira coisa que Deus fala é na paz do coração. E segunda coisa que Deus fala, a tristeza. A tristeza fala. Por quê? Se a tristeza é de crescimento, insista. Se a tristeza é de morte, muda de lugar. Pede para o Senhor mudar o teu alvo. Muda de lugar. Você está recalcitrando contra os aguilhões e você está tomando atalhos ao invés de permanecer no caminho excelente. Quero mostrar para vocês uma figura disso na Bíblia. A minha introdução hoje teve meia hora e a leitura expositiva vai ter meia hora. Tá bom, né? Vamos lá. Verso 14. Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Isso aqui é um tapa na cara daquela crentalhada, cara de zebra, que enche o saco dizendo que se você está doente é porque você está em pecado. Olha, eu vou fazer um ranking das 10 maiores idiotices gospels ditas das igrejas. Essa é uma delas. Dizer que a pessoa que tá doente é porque ela tá em pecado. Cara, você falar isso pra uma pessoa doente, ou pior, imagina um pai que fica com câncer. Tô falando isso porque eu já vi isso mais de uma vez. Olha, pai, será que você não tá com pecado oculto? Meu filho, vontade de dar um tapa na sua bochecha. Deus não vai fazer isso. Eliseu, ele estava doente por quê? Porque ele estava em corpo carnal. O corpo carnal, ele tá sujeito a ficar doente, é normal. Não é porque você é um cara sem fé. Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu.
E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele. Só uma curiosidade, muitas vezes você vai ler a Bíblia e você vai ler Deus de Israel, Deus de Judá, Deus de Israel não, rei de Israel, rei de Judá, ok? Israel é norte, Judá é o povo do sul, ok? Reino do norte, Israel, reino do sul, reino de Judá. Só curiosidadezinha, não vou falar de geografia bíblica hoje porque não vai dar tempo. Então desceu o rei Jeoás até a cama de Eliseu, onde Eliseu estava dodóizinho para morrer. E detalhe, as pessoas leem sobre morte de crente, dizendo com tristeza, ai, o Eliseu vai morrer. Meu filho, para Eliseu era o avião direto pro hotel, não é 7 estrelas, um hotel 7 estrelas, é um hotel 700 estrelas, é glórias e alegrias e louvores e honra para sempre. Eu quero falar uma coisa para você, que pode ser que te ofenda um pouquinho, mas é com amor. Não fique desesperado quando uma pessoa que você ama morre, principalmente se for uma pessoa cristã. Por quê? Porque se você parar pra pensar, essa pessoa foi pra glória, ela tá na festa. Você tá preferindo que ela esteja com você nesse mundo asqueroso, onde tem gordura localizada, onde tem barata que voa, onde que tem comida no ralo. Gente, eu tenho horror de comida no ralo. Comida no ralo me dá revertério estomacal, é desesperador. Ai, toma chá de boldo pra vomitar. Não, enfia o dedo na comida do ralo pra você ver se não vomita mais fácil. Então a gente prefere as pessoas aqui do que lá. Ai, fica, ai Deus, por que você fez isso? Lógico que você tem saudade, lógico que dá saudade. Mas gente, deixa ir pra casa, já vocês se encontram. E aí o Eliseu tá lá triste, doente. Aí vem o rei e o rei começa a chorar. E o rei desesperado. E você acha que o rei tava desesperado porque ele amava? Você acha que o rei tava desesperado porque ele amava Eliseu? Interesseiro de uma figa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eliseu tava doente da enfermidade que morreu. E o rei de Israel, Jeoás, desceu até ele e chorou sobre o seu rosto, dizendo: ó meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Gente, esse rei Joás, ele reinou 16 anos, ele é um rei idólatra, ele é horrível. Ele foi um rei muito ruim, de idolatria. Ele não era um cara fiel a Deus. E ele resplandece a idolatria dele aqui. Quando ele chora por Eliseu, ele não fala meu amigo, meu parceiro de caminhada, meu querido, meu irmão, não. Ele chama ele de meu pai, ou seja, não é nem Deus o pai dele, Eliseu era o pai dele. Segundo, carro de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, ele não confiava no Deus dos exércitos, ele confiava em Eliseu. Esse cara é uma figura daquele crente que ele transforma o padre ou o pastor no Deus da vida dele. Eita, Elinéia, tá ouvindo isso aí? Cara, o diabo quer te fazer dependente de pessoas. O diabo, ele não chega pro crente vermelho com uma seta no rabo e um tridente. Um rabo de seta, né? Seta no rabo fica feio. Uma seta de rabo, vocês entenderam? E o tridente. Porque se ele chegar pra você com a aparência de diabo, você repreende. Você fala, em nome de Jesus, sai. Acabou. Ele chega disfarçado até de anjo de luz. Se não estiver enganado, 2 Coríntios 11. Ou 12. 2 Coríntios 11 ou 12. Tá por aí. Tô burro hoje, tô com fome. Então Satanás, ele vai chegar disfarçado de uma... Tem gente que confunde. Tá na moda hoje falar sobre paternidade espiritual. E eu não tenho problema com paternidade. Paulo fala, se eu não me engano, em 1 Coríntios 4, eu vos gerei na fé. Não tem problema. O problema é quando a pessoa acha que o pai dela não é Deus. E Jesus fala, não chame ninguém nessa terra de pai, a não ser o pai dos céus. Tá? Não no sentido do seu pai. Eu chamo meu pai de pai, mas ele não é o meu pai celestial. E tem gente que confunde isso. Tem gente que transforma o pastor, confunde essa paternidade em realmente o pai do céu. Eu conheço gente aqui em Taubaté que prega aquela questão dos G12, né, do René Terra Nova, de um jeito tão extremo que a pessoa, por exemplo, para comprar uma pizza, ela liga pro pastor: pastor, será que hoje eu posso comer uma pizza? Aí o pastor ora, fala, olha, Deus está dizendo para não fazer isso hoje. Gente, isso parece patético, mas isso é muito real, muito real. Eu conheço uma igreja que, por exemplo, se eu e a Elinéia estivéssemos interessados, na verdade, eu ia ter que falar com o líder da Elinéia. Mentira, eu ia falar com o meu líder, aí o meu líder ia falar com o líder da Elinéia, e aí os líderes falariam com o pai da Elinéia. Se entrassem em acordo os três, aí eu ia poder conversar com a Elinéia. Olha que coisa patética. Você tira da pessoa toda a maturidade, toda a capacidade de conversa. Vocês estão loucos. Então, o rei Jeoás, ele era tão idólatra que ele idolatrava de pessoas.
E o ser humano que não é fiel a Deus, ele se torna idólatra. Seja da placa da igreja dele, seja de santos, seja de santas, seja de imagem, seja dos pastores, seja de objetinhos ungidos. Eu conheço pessoas que vivem uma vida em pecado, mas entra no carro, segura o tercinho no carro para não ter acidente. Para Maria, para mamãezinha guardar. Que compromisso Deus tem com uma pessoa que não anda com ele? Você acha que segurar no terço... Isso é idolatria, gente. Idolatria é você atribuir a qualquer coisa ou pessoa atributos que só são de Deus. Isso é idolatria. Tem crente que fala idolatria é coisa de católico. Não, não, não. Igreja evangélica é extremamente idólatra. Extremamente idólatra. Enfim, a idolatria está em todos os lugares. Isso não é coisa de católicos. Isso é coisa de evangélicos e católicos que não conhecem a Deus. Porque existem católicos e evangélicos que conhecem a Deus. Quando eu falo do pecado... Se você não está sofrendo com esse pecado, você não se ofenda. Porque tem gente que tá. Então a exortação serve para alguém. Ah, eu não faço nada disso. Que bom. Mas pode ser que seu vizinho faça. E ele pode estar precisando ouvir. Então ele chega e ele chora lá em Eliseu. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Aí Eliseu nem recebe isso. Porque Eliseu é o nome de Deus. Eliseu, só para fazer um comentário aqui divertido. Eliseu, isso está lá em 2 Reis capítulo 2, ele chega para Elias, pouco antes de Elias ser levado para a glória, e Elias fala, presta atenção nisso, olha que coisa preciosa, pede alguma coisa que eu te dou, antes de eu ir embora. Aí Eliseu fala, quero a porção dobrada da tua unção, quero a porção dobrada do Espírito Santo que tem em você. E é interessante que Eliseu, ele ouve assim de Elias, olha, Eliseu, você pediu uma coisa difícil, mas se você me ver subindo a glória, vai acontecer na sua vida. E Eliseu viu o Elias sendo levado para a glória lá no redemoinho de fogo. E aí o que é interessante? Olha o que eu achei aqui. Elias realizou 7 milagres. Tá aqui, ó, 7 milagres de Elias. Eliseu realizou 13 milagres e morreu. Olha que interessante. Quanto que seria a porção dobrada da unção de Elias? Elias fez 7 milagres, a Bíblia relata. E Eliseu, 13. E aí Eliseu morreu. Aí você fala, puxa vida, faltou pouquinho para Deus cumprir o pedido de Eliseu, né? Não, não, não. Olha aqui. Verso 20. Depois que morreu Eliseu, o sepultaram. E as tropas dos moabitas invadiram a terra. E aconteceu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, um buraco, né? E lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo aquele homem morto nela, o homem tocou os ossos de Eliseu e ressuscitou. Então ele se levantou. Então olha que louco, o 14º milagre de Eliseu foi realizado com a morte dele, depois da morte dele, aliás. Então Deus cumpriu o desejo que Eliseu teve, ainda que Eliseu estivesse morto. Morto, Eliseu cumpriu o dobro do número de milagres de Elias. Elias fez 7, Eliseu fez 14, sendo que o 14º ele já estava morto. Cara, isso é muito louco. Deus ele tem um compromisso com o filho até depois da morte. Digo isso, vou dar um exemplo. Eu conheço um cara aqui em Taubaté que ele era servo de Satanás e ele ia para cemitério, cara. Ele ia para cemitério. E quando ele chegava para mexer nos defuntos, muitas vezes o anjo que estava guiando ele, né, o anjo caído, o demônio, falava para ele assim, ó, mexe naquele e tal. Às vezes ele chegava em o anjo falava, nesse não, porque esse aí dobra os joelhos pro Altíssimo. Olha que coisa incrível, velho. Até o corpo, que é lá o presunto, cheio de gorozinho no meio, sabe, varejeira? Tá lá no meio da carne, que nem é mais a gente. Deus ainda cuidava, cara. Deus ainda tinha, ó, não mexe. É o presunto dele lá, tá morto, mas não mexe, porque é meu. É tudo. Deus, ele quer tudo. Eu quero alma, espírito e corpo também. É tudo meu. Deus não divide, não. Se a sua vida é dele, a vida inteira. Ai, Deus cuida da minha vida financeira, da minha vida espiritual, da minha vida emocional, mas da amorosa não. Cuida sim. Às vezes é você que não entrega. Se você não entregar a sua vida por completo, não tem como Deus cuidar por completo. Deus, ele não aceita... Eu gosto de uma frasezinha que eu li uma vez, que diz assim, Jesus morreu por você à vista. Então não entregue o seu coração parcelado. Ah, eu entrego essas áreas. Se você entrega metade, Deus não recebe nada.
Ou é tudo ou não é nada. Ah, eu sou crente de segunda a sexta. Sábado e domingo eu vou na balada, beijar na boca, transar e encher a cara e usar maconha. Então esquece. Esquece. Deus não tem compromisso. Olha, de segunda a sexta, Deus é comigo. Sábado e domingo, aí não, aí é o capeta. Não tem compromisso nenhum com você. Santidade envolve a vida toda. E então, vamos voltar aqui para você ver. Meu Deus, perdi. Achei. Verso 14. E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu, e Joás chegou até ele. E Eliseu disse para o rei: Rei, pega um arco e pega flechas. Então o rei pegou arco e flecha. Aí o rei de Israel disse: Gente, vocês que estão assistindo, vocês têm que curtir e compartilhar esse vídeo. Vocês têm que ajudar aí, tá? Eu já sei, é o 10º vídeo que você vê, você não manda pra ninguém, então ajuda aí. Eliseu, não, hein? Eliseu, que louco. Dionei, te amo. Um beijo, meu querido. Eu tô falando do Eliseu, viu o Dionei e gritei Eliseu. Ou recebe a unção aí, né, meu mestre? Eliseu disse: toma um arco e toma flechas. Aí o rei pega o arco e flecha. Tá lá o rei com arco e flecha. Então, disse o rei para o rei de Israel, que era o Joás. E aí o Eliseu fala para ele: põe sua mão no arco. Aí o rei pôs a mão no arco. E aí Eliseu pôs a mão sobre ele. Isso aqui é um sinal de que Deus ele vai colocar a obra na sua mão e ele vai colocar a mão dele para que você seja capaz de realizar. Não existe a possibilidade do plano de Deus não ser cumprido na sua vida por falta de habilidade ou falta de recursos. Não é possível. Se é plano de Deus para sua vida, ele vai te dar a capacidade e ele vai te dar o recurso. Mas não é por isso que você não vai fazer a sua parte. Você vai buscar, você vai se preparar, você vai andar em santidade, você vai fazer a sua parte, claro, como Noé. Noé é apregoador da justiça. Deus chamou ele para fazer um barco. Ele nem sabia fazer barco, porque ia chover, nem chovia, com madeiras que nem naquela região tinha. O que Deus fez? Deu madeira, deu betume, deu animais, deu sabedoria, deu conhecimento, deu habilidade e a arca estava lá. Puf, aconteceu. O plano de Deus acontece na vida do filho fiel. Acontece. Mas eu não vejo, tá demorando. Persiste, olha aqui. Aí bota lá a mão no arco e vê a bênção de Deus em cima. Ó, estou contigo. Eu estou contigo. E aí o Eliseu disse pro rei: Rei, abre a janela pro oriente. E o rei abriu a janela pro oriente. Então disse Eliseu: atira uma flecha. E o rei foi lá e pei. É o Legolas Gospel. Atirou. E ele disse: essa é a flecha do livramento do Senhor. A flecha do livramento contra os sírios. Porque você vai ferir os sírios até os consumir. Então ali Deus deu uma palavra profética. Sobre a sua vida está a palavra profética do Senhor. Já está. Qual é a palavra profética? Te amo, te cuido, te exorto, te livro, te guardo, te santifico, te esforço, sabe? Isso já está dado, já está dado. Ai, o melhor de Deus está por vir. Não, anta, o melhor de Deus já veio e se chama Jesus. Ai, mas então Deus vai fazer coisas na minha vida? Não, topeira, Ele já fez tudo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então o pacote já está pronto. Imagina um armário, uma despensa cheia de coisas que você precisa. Já tá, o armário já está pronto, já está lá. Deus vai pegar e derramar na hora certa, na hora que precisar. Então você não tem que ficar preocupado se Deus vai fazer. Já está feito, já está feito. Para que o caminho excelente seja cumprido na sua vida e percorrido, já está pronto, já está pronto. E eu fico desesperado, Senhor, vai ter condição, vai ter recursos, vai ter possibilidade, Senhor Jesus. E o Senhor fala assim: Dani, faz tanto tempo que eu ando com você pra você falar uma besteira dessa, Daniel. Acorda, meu filho, o que é meu pra você já está guardado e na hora certa será revelado. Ai, cara, meu Deus do céu. Aí o que acontece? O Eliseu falou assim: agora, rei, e aqui entra a persistência. Preste atenção nisso aqui. Então disse Eliseu ao rei de Israel: fere a terra. Em outras palavras, atira mais flechas. Ele tinha tirado uma, que foi a voz profética. Aí ele falou assim: agora demonstra a sua fé através da persistência. Porque se eu creio em Deus, eu não desisto. Se eu creio que Deus ama, a tristeza não vai me parar.
Se eu tenho certeza que o Senhor é o soberano que cuida de todas as coisas, a dificuldade não pode me parar. Senão a dificuldade é maior. A câmera desligou, como sempre. Se eu parar... Voltou? Voltou. Se eu parar na hora da dificuldade, eu estou dizendo para mim mesmo, para o meu coração, que a dificuldade é maior do que a promessa. Como eu creio que a promessa é maior que a dificuldade, a gente não para, a gente persiste, a gente insiste, a gente persevera e a gente alcança. É isso que é a loucura. E ele falou assim, o rei, atira. E o rei foi lá e, ó, pá, uma, pá, duas, pá, três. E parou. Só que Eliseu não tinha mandado ele parar. Eliseu não tinha dito quantas eram. Eliseu não tinha falado, atira 3 e chega. Não, ele falou atira, a ordem era atira. E aí ele ficou irado com o rei. E Eliseu falou, mas você é um avestruz vesgo com problema mental. Eu não te disse que era para tirar só 3. Se você tivesse atirado 5, 6, 7, se você tivesse atirado 20 vezes, você teria vencido 5, 6 ou até quem sabe mais vezes ao exército inimigo. Mas você só vai ferir 3. Porque você só atirou 3. Essa figura aqui me mostra que quando Deus fala assim pra mim, não para, não desanima, eu sou contigo, persevera, insiste, que você vai alcançar a resposta. Eu vou botar aqui um texto básico sobre isso pra gente terminar lendo ele, que é Hebreus 10, a partir do 35. Se você para no meio do caminho, do mesmo jeito que Eliseu ficou indignado pela falta de fé, Deus vai ficar indignado porque Ele não te chamou para coisas pequenas. Deus não te chamou para ser derrotado na guerra. Deus nunca perdeu guerras. Nunca. Ele não perdeu nenhuma guerra. Não é a primeira que Ele vai perder. Mas a nossa parte é santidade e perseverança. Santidade e perseverança. E perseverança é caminha mais um pouquinho. Anda mais um pouquinho, anda só mais um pouquinho, continua só mais um golinho. Ai pastor, mas já faz 10 anos que eu tô na luta. Minha filha, pode ser que seja com 10,5 que Deus planejou a resposta. Se você parar um dia antes, porque eu acho interessante, tem um texto que eu amo, quer ver? Eu acho que tá em Apocalipse, acho que é 12, é isso mesmo, olha que caraca, bicho do céu. Apocalipse 12 fala de uma figura que muita gente acha que está falando de Maria, mas não é Maria. Essa figura aqui é a nação de Israel, uma mulher vestida de sol, tal. Tem outras interpretações, mas eu creio que é Israel. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, no verso 6, que essa mulher fugiu para o deserto. Presta atenção nisso aqui. Essa mulher, que creio eu que na figura de Apocalipse 12 seja a nação de Israel, fugiu para o deserto. Isso aqui é uma figura, ao meu ver, da grande tribulação, onde Deus vai guardar Israel na região do deserto, onde Israel fica. Então essa mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus. Por Deus, aliás. João escreveu isso aqui mais ou menos no ano 90, o ano 100 depois de Cristo. Nós estamos falando de 2.000 anos atrás. Ele já está com um lugar planejado há 2.000 anos atrás para a nação de Israel, que em breve passará pelo período da grande tribulação. Eu creio que a igreja já foi embora, tá? Mas a gente conversa disso outro dia. Então olha que interessante aqui. O foco aqui é o quê? A mulher que fugiu para o deserto, a nação de Israel, já tinha um lugar preparado. Para que ali ela fosse alimentada, ou seja, já tinha um lugar preparado e já tinha o sustento guardado para ela, para a nação, durante 1260 dias. Se você dividir por 360, que é o ano da profecia bíblica, a Bíblia não usa 365 dias como nós, no nosso calendário de ano bissexto, né? Eles usam 360 para você fazer os cálculos das profecias. E ele diz que durante 1260 dias, se dividir por 360 dias, você descobre que são 3 anos e meio. Exatamente o período da metade da tribulação, que é a chamada grande, né? Então o que Deus fala aqui para mim? 3 coisas. Primeiro, o lugar já está guardado. Então Deus já viu de antemão o problema e já deu a solução de antemão junto com o problema. Antes do problema já tem a solução. Para que ela fosse alimentada. Então antes do problema acontecer já tinha o sustento. Durante 1260 dias já tinha a duração certa daquilo lá. Então não seria 1259, porque o plano é 1260. E também não seria 1261, para não passar do limite. Então não era antes para vir cru e nem depois para vir mal passado. Para vir bem, bem passado, né? É no ponto. Por isso que eu falo, quem come churrasco cru,
não é boa pessoa. E quem come churrasco queimado também não é boa pessoa. As coisas de Deus é na medida, tem que ser com sobriedade. É no meio do caminho ali, é no ponto. Então, cara, isso é muito forte. A perseverança, ela deve ser até o momento em que se cumpra esse período já pré-determinado por Deus para que aquela situação, aquele ensino, aquela correção ou aquela experiência ou qualquer o que seja que Deus queira fazer na sua vida tem uma data certa para acontecer. Então a sua ansiedade não adianta o dia. O seu nervosismo não adianta o dia. Você pode fazer campanha, pode brigar com Deus. Não vou pra igreja, Deus, eu não vou pra igreja se o Senhor não responder. Cara, nada disso vai mudar a data certa das coisas. Então, quando Deus diz persevera, ele fala assim, persevere e não interessa quanto tempo dura. A duração é um problema meu. A duração é um problema meu. Como será? É um problema meu. Que jeito será? É um problema meu. Quando? Como? Tudo isso é um problema meu. É Deus falando. O seu problema é descansar em mim. É perseverar. É insistir. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. Pra Val, pastora Val, te amo, querida. Abraço pra você também. Então esse texto ele é muito significativo porque a mulher ela foi para um lugar onde já tinha sido preparado o sustento, o cuidado e o tempo. Lugar já estava guardado, sustento já estava guardado e a duração. A duração, então, ela me mostra que o meu estresse não adianta, minha ansiedade não adianta, o meu nervosismo não adianta, brigue, chute, resmungue à vontade. Deus não move-se do seu plano. A oração, diferentemente do que muita gente pensa, não vai mover Deus ao seu favor. A oração não faz isso. A oração move você em favor de Deus. Ao invés de encaixar Ele na minha realidade, me encaixa na realidade dele. É o contrário. Tem gente que fala assim, eu aceitei Jesus, então agora eu trago Jesus para o meu reino. Jesus para minha rotina. Não. Você tá parecendo uma tilápia. Uma tilápia, depois que você pesca, ela fica lá se debatendo e não sai do lugar. Você tá se debatendo à toa. A oração faz que você seja encaixado no plano de Deus. E aí vai acontecer o quê? O tempo certo para todas as coisas vão se cumprir na sua vida. Você vai encontrar na hora que Deus quiser. Quando? Não sei. Mas se você desistir, eu sei que você não encontra. Por isso que a perseverança é uma condição sine qua non. Uma condição sem a qual não há cumprimento de promessas. Hebreus 10 diz isso, vamos terminar lendo e a gente para aqui. Não rejeitem, pois, a vossa confiança, porque ela tem um grande e avultado galardão, tem uma recompensa muito grande. Recompensa. Necessitais de paciência. Jesus. Olha, paciência, eu preciso de muita paciência, meu Deus do céu. Eu fico nervoso até com pipoca de micro-ondas. Eu coloco lá os 3 e eu fico, vai pipoca, estoura logo, filha. Olha que desespero. Necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcance a promessa. Eu acho muito interessante esse verso 36. Porque nesse verso 36 ele só confirma isso que eu estou falando. Existe o período já pré-determinado ali. No caso da igreja era 1260 dias. Então esses 1260 dias era necessário o cumprimento deles. Por quê? Para que nós... Aqui ele fala, depois de haver desfeito a vontade. Era da vontade de Deus, que os 1260 dias fossem cumpridos. Então nós precisamos de paciência para cumprir esses 1260 dias. Nós não vamos alcançar a promessa antes. Um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá. Meu Deus, que saudade do céu. Puxa vida. Mas o justo viverá pela fé. Ai, essa mesa de quina. O justo viverá pela fé significa que se eu tentar olhar para o caminho que Deus tem para mim e tentar entender, eu não vou. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei o que Ele vai fazer semana que vem, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as contas desse mês, eu não sei, eu vivo da fé, eu não sei se vai ter gente abençoando, se não vai, eu não sei, eu não tenho como eu ver, não tenho dinheiro na conta para garantir. A gente não tem essa certeza, você não sabe se você morre amanhã, você não sabe se você não vai perder o emprego amanhã, você não sabe se você vai bater o carro amanhã, você não sabe. Nós clamamos para que não, só que nós vivemos pela fé. Fé é crer sem ver. É esperar, sabendo o que se espera, mas não sabendo quando nem como.
Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai fazer. Não sei o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai. E se eu recuar, olha aqui o que a Bíblia diz, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, porém, aleluia, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ao vivo de hoje. Pai, muito obrigado por cada um dos que puderam ver. Eu te peço, Senhor, 3 coisas hoje em especial. Primeira, Senhor, que nós não desistamos, em nome de Jesus, está proibido desistir. Segunda, Senhor, nos sustenta para que nós possamos ter paciência para aguentar o processo. E terceiro, Senhor, nos guie na sua vontade. Se não for na sua vontade, que a gente não persevere, que a gente desista. Mas se for na sua vontade, que a gente continue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore de novo por essas 3 coisas. Para que Deus te sustente no período que você precisa esperar. Para que Deus te dê paciência, perseverança, para que Deus não te permita desistir e para que Deus te mostre aonde insistir. Para que você não perca o seu tempo naquilo que não é plano de Deus para sua vida. Alguém postou hoje uma frase, eu não vi quem foi, dizendo que um homem bem-sucedido é um homem que tem êxito naquilo que Deus tem para ele. E não naquilo que deu certo, não naquilo que deu dinheiro, não naquilo que todo mundo gostou. Ser bem-sucedido é ter êxito no plano de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Quem quiser mandar um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br, a gente conversa. Tem as crônicas, você recebe as crônicas. Se você quiser abençoar essa obra lá no finalzinho, tem. E vamos para cima, porque, olha, Deus é um Deus de milagres, viu? Deixa eu ver alguns comentários aqui, porque ainda tem uns 5 minutinhos. Pastor Dani, em questão da consequência de enfermidade por pecado, é questão de propósitos, né? Pois como diz em João sobre o cego de nascença, os discípulos perguntaram a Jesus se ele nasceu daquela forma pelo pecado de seus pais. Jesus disse, exato, perfeito. Eu conheço um rapazinho chamado Nick Vujicic, com certeza você já ouviu falar dele. Ele não tem braço e perna. E aquele menino roda o mundo falando do amor de Deus. Ele não teria esse ministério, provavelmente ele não teria esse ministério se ele tivesse os 4 membros. Mas ele pegou uma dificuldade que ele nasceu e ele transformou aquela dificuldade em testemunho. Aquilo é um exemplo, cara. Você pode olhar como Deus é mau, não deu pernas pra ele. Ou você pode olhar como Deus é bom, usou esse menino muito mais do que todos nós. É toda uma questão de foco. Eu não sei se eu suportaria ter a alegria dele, não sei. Mas Deus ele tem uma porção pra cada um. Às vezes a porção de Deus nesse menino é muito maior do que a minha. Por isso que ele consegue ser feliz com a dificuldade dessa. Inclusive chegou a casar o rapazinho. Ele é fenomenal. Nick Vujicic. Ai, ai, amo vocês, gente. É isso aí. Um beijo pra todo mundo que pôde ver. Orem por mim, tá bom? Orem por mim, tô precisando. Tchau.